mas agora vamos ouvir a palavra com o pastor Jaque. Da igreja, mais uma vez. Quem vê o revólver do Senhor nessa noite? Para você compreenda, entenda um pouco. Não saia de receber a unção com o poder da prática da autoridade. Vai entregar tudo. Glória a Deus. Pastor Jacques. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com Pai do Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Amém? Diz assim a epígrafe do texto, esse nome em negrito, o título do texto: a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Onde estavam todos, irmãos? E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. Línguas repartidas como que, igreja? Louvado seja o Senhor. As quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito. Todos foram cheios. Aleluia. Sente com a Bíblia aberta. Com a Bíblia aberta. Não feche sua Bíblia em nome de Jesus. Eu quero aqui expressar a minha gratidão à vida do anjo dessa igreja, à vida do vosso pastor, o meu amigo e pastor Fábio Nascimento, à vida da sua esposa, que tem estado com ele ao seu lado, à vida também do Tiago, este servo do Senhor, que eu estive ontem ali no casamento dele, foi um privilégio para mim poder estar lá, a sua esposa, a vida da igreja, dos irmãos, lá de Murro, onde eu estive ontem ministrando a palavra de Deus e para a glória do Senhor, a unção, o poder, a glória de Deus desceu naquele lugar. Mais de 15 vidas arrebatadas, Deus arrebatando e levantava e caía, e aquele mover de Deus ali no meio da igreja, Deus falando com a igreja, Deus usando ali poderosamente a sua palavra para o seu povo. Quero aqui, irmãos, louvar a Deus pela vida do companheiro de ministério, um pregador também. Para quem não conhece, passe a conhecer, Iago Lima, que está ali. Louvado seja Deus. Levantou, dá um sinal aí, cara. Vai daí conhecer. Esse homem de Deus, irmãos, responsável também por essa filmagem. Quero louvar a Deus aqui pelo Cícero Oliveira, né? Esse homem de Deus, o qual estou tendo a honra de conhecer hoje. Louvado seja o Senhor. Irmãos, sem mais delongas, eu quero ser bastante pragmático, apesar de muitos não gostem dessa palavra pragmático. Então, pelo menos, quero ser bastante sucinto. Até porque o tempo não espera, os minutos passam e a hora também. Então, aqui, irmãos, no preâmbulo dessa passagem, no prefácio dessa passagem, quando diz aqui em seu poema, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A palavra do Senhor aqui, em Atos dos Apóstolos, vai nesse
prefácio, nessa introdução, nos mostrar que todos estavam reunidos em um mesmo lugar. Quando o texto vai narrar, dizer que de repente veio sobre eles um som e um vento impetuoso, veemente, e desceu sobre eles. E quando desce sobre eles, vai acontecer na vida deles o que o cantor aqui, Cícero Oliveira, falou. A palavra dunamis, ou dinamis, no grego, que quer dizer poder, revestimento de poder, uma cobertura sobrenatural. Quando esse poder desce sobre eles, eu quero fazer primeiro nessa introdução à igreja entender o seguinte: que Deus, assim como neste período, Ele otorgou, Ele delegou poder, autoridade a esta igreja de Atos dos Apóstolos. Ele também otorgou e delegou a mim e a você poder. Ele conferiu a mim e a você poder e autoridade espiritual. O que aconteceu para essa igreja é o que Ele quer fazer com a vida de cada um aqui nesse lugar, nesta noite. Porque como aqui foi falado pelo cantor Cícero Nogueira, nós não estamos aqui por causa de nem pregador, nem cantor, nem ninguém, irmãos. Estamos aqui por causa de Cristo, da palavra de Cristo e do Espírito Santo de Deus, o qual deve ser o âmago, o centro da adoração, do teu louvor e da tua glória nessa noite. Quando aqui vai dizer sobre a descida do Espírito Santo, quem está escrevendo é Lucas. E quem é Lucas, irmãos? Foi um considerado um dos 12 apóstolos, discípulos de Jesus. Só que ele não andou com Jesus. Ele não viu Jesus pessoalmente. Ele não acompanhou Jesus nos dias de vida terrena. Ele não esteve com Jesus durante seu ministério. Ele veio se converter depois. Ele veio se converter, segundo alguns historiadores e comentaristas bíblicos vão dizer, durante este período aqui. Ele era um dos transferidos que estava aqui em Jerusalém no dia de Pentecostes. Ou então ele recebeu a mensagem através de um dos transferidos que estavam aqui. Ele é o único autor neotestamentário que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos sem ser judeu. Sem ser judeu. Ele era gentil. Mas aprove a Deus que ele assim fosse colocado entre eles e escrevesse. Na verdade, Atos é um tratado, assim como Lucas é um tratado. O Evangelho de Lucas é um tratado. Lucas, segundo alguns acreditam, ele foi levantado e chamado para pesquisar, investigar toda a história do ministério da vida de Cristo aqui na terra e dos apóstolos, dos discípulos, como aquele movimento havia se iniciado, havia começado. E por que isso? Porque quando ele faz o primeiro tratado e o segundo tratado, que o primeiro é o Evangelho de Lucas, o segundo é Atos dos Apóstolos, ele vai endereçar primariamente a quem? A um homem chamado Teófilo. E esse Teófilo, ele vai dizer no Evangelho de Lucas, vai chamá-lo também Atos, de excelentíssimo Teófilo. Uma palavra, um termo usado para desembargadores, juízes, magistrados. E alguns vão dizer que este Teófilo era alguém convertido ao Evangelho, mas outros vão dizer que não, e que ele trabalhava para o Império Romano. E como Paulo estava sendo julgado, sendo quase condenado e sentenciado à morte, então este Teófilo ordenou que Lucas fosse investigar a história de Paulo, porque no capítulo 26 Paulo vai iniciar a sua defesa, o seu discurso de defesa, narrando como ele se converteu, como o Evangelho iniciou, como foi a vida de Cristo para o procônsul governador. E aqui, irmãos, Lucas escrevendo, olhem comigo rapidamente o Evangelho de Lucas. O que a narrativa do Evangelho de Lucas vai nos falar
simples. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrever a ti, excelentíssimo Teófilo, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças acerca e a certeza das coisas de que já estais informados. Amados, o livro de Atos vai iniciar aonde o Evangelho de Lucas termina ou aonde o Evangelho de Lucas parou. Porque no último capítulo do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 4, vai narrar, vai descrever sobre a ressurreição de Cristo, sobre a aparição dele aos discípulos por algumas vezes e durante 40 dias, sobre o conselho, a ordem que ele deu para os discípulos de ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos com o Espírito Santo de Deus e com poder, e a ascensão, a subida dele, o assunto dele aos céus. No livro de Atos, capítulo 1, vai justamente falar disso, que os discípulos estavam em Jerusalém e que o Senhor falou com eles que ficassem em Jerusalém para que fosse revestido do poder e testemunha do Senhor em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da
naquele lugar. Cadê os demais, irmãos? Aonde foram? Onde estavam? Que aqui não vai narrar, não vai dizer. Às vezes tudo começa lotado, cheio, esbarrotando. Todo mundo quer receber poder, todo mundo quer autoridade, todo mundo quer unção, todo mundo quer glória, todo mundo quer ver o que o outro tem, ver o que o outro é. Mas será que está disposto a pagar o preço? Será que está disposto a dar cara a tapa, oferecer a cara para alguém bater? Será que está disposto a dar as costas para quem está açoitando, chicoteando e batendo? O diácono que foi mártir da igreja, que se ajoelhou sendo apedrejado, olhou para aqueles que apedrejavam, se lembrando do seu Senhor Jesus Cristo e fazendo semelhante a ele. Ele disse: Pai, eu também perdoo a eles, eu também entrego a ti o meu espírito. Ei, revestimento de poder custa caro. Unção do Espírito Santo custa caro. Presença do Espírito Santo custa caro. Poder de Deus na vida de alguém custa caro. No espiritual custa caro. Ter revestimento de poder custa caro. Mas de qualquer jeito, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Quando o texto em Atos dos Apóstolos vai nos dizer sobre a descida do Espírito Santo sobre eles, vai narrar que todos eles estavam onde, irmãos? Reunidos no mesmo lugar. Estavam aonde? Estavam reunidos no mesmo lugar. E todos que ali permaneceram receberam a promessa. Todos aqueles que eram mais de 500 que não estavam ali perderam de receber a promessa. Quer receber a promessa? Permanece no mesmo lugar. Fica no lugar da promessa. Fica onde Deus falou. Fica onde Deus prometeu. Fica no lugar da promessa. Não sai do teu lugar. Não abandona, não deixe o lugar onde Deus falou contigo. Aonde Ele te prometeu. Aonde Ele te levantou. Aonde Ele fez a promessa na tua vida. O problema é sair do canto. O problema é sair do lugar. O problema é querer dar uma volta, dar uma desculpa, dar as costas e sair do lugar. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas eles estavam fazendo o quê, irmãos? Orando, jejuando, se consagrando. Estavam pagando o preço. Sabe por quê? Se você for ler lá no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 32 e diante, a Bíblia vai nos dizer, se não me falha a memória, esse capítulo, onde vai falar sobre o óleo do Espírito Santo, se não for o versículo capítulo 29, sobre o óleo do Espírito Santo, o azeite da unção. O azeite da unção. Aonde o texto vai narrar e vai dizer que aquele azeite que seria feito não poderia ser colocado aquele óleo, aquela unção sobre qualquer homem, ou sobre a carne, o corpo, a cabeça de qualquer homem. E vai dizer mais, que só alguns poderiam receber aquele óleo sobre a sua vida, aquela unção sobre a vida, aquele óleo sobre a sua cabeça. Aí o texto lá vai dizer também o seguinte, que aquele óleo que seria feito não seria usado como perfume, ou seja, não seria fabricado para ser usado de qualquer jeito, toda hora, quando quisesse. Também vai dizer que ele não poderia ser comercializado, mercantilizado, vendido ou comprado. Não podia. E tem muita gente querendo usar o Espírito Santo e não deixar o Espírito Santo usar. Tem muita gente querendo achar que a qualquer hora pode estar falando em língua, profetizando, entregando recado, fazendo coisa e fazendo outra. Deixa Deus te usar, vaso. Deixa Deus usar a tua vida. Não quer usar o Espírito de Deus. É Ele quem te usa. Ele é Deus e tu é o vaso.
te alegra pelo dom que Deus te deu. Te alegra pelo Espírito de Deus que Ele te deu. Sabe por quê? Porque tu tem uma coisa que nem todo mundo pode receber. Tu recebeu um dom, uma graça que nem todo mundo tem capacidade de suportar e de receber na tua vida. Agora passa como aquele óleo. Não podia ser vendido. Não podia ser comercializado, mercantilizado. E tem muita gente vendendo os dons que Deus deu. Tem muita gente vendendo aquilo que Deus entregou. Tem muita gente brincando com as coisas do Espírito Santo de Deus. O caso é tão sério, pastor. É tão sério. Que no Antigo Testamento, quando vai falar sobre a unção e sobre a escolha para ser sacerdote, para servir como levita, no ministério dos levitas, vai dizer que homens que tivessem mão quebrada, ou que fosse cego, ou tivesse os pés quebrados, não poderia ser jamais consagrado a ungido. Sabe o que isso quer dizer? Pessoas que espiritualmente é cega, pessoas que espiritualmente têm a mão quebrada, não prestam, não servem para a obra na casa de Deus, para nada. Pessoas que têm os pés quebrados, não vêm com ciclo de oração, não vêm para a consagração, não vêm para a escola dominical, não vêm para a doutrina, não vêm para a casa de Deus quando é preciso. Louvado seja o Senhor. E de repente vem dos céus, irmãos, essa palavra de repente, esse termo de repente, do Antigo ao Novo Testamento, ele vai aparecer 19 vezes na Bíblia. Só aqui em Atos ele aparece 5 vezes. 5 vezes. O texto diz que de repente, esse de repente no original quer dizer algo súbito, imediato, de surpresa, algo inesperado, algo que alguém não está esperando, não está aguardando acontecer, algo que alguém não está já naquela expectativa de acontecer. Foi de repente veio sobre eles a presença de Deus. O que isso quer dizer? Que aquilo que Deus faz na tua vida é surpresa de Deus para você. Deus quer te surpreender essa noite. Ele quer surpreender a tua vida. Ele quer surpreender a tua história. Ele quer surpreender a tua glória. Ele é um Deus de surpresa, Dália. De repente Deus chega. De repente Deus faz. Ai, mamãe, eu estou vendo. Calma, irmã, de repente. Ai, mas eu estou esperando tanto tempo. Então deixa de esperar, que na hora certa ele chega de repente. Mas para que de repente Deus aconteça, primeiro algo tem que se cumprir. O texto inicia o quê? Cumprindo-se. Não é assim? Cumprindo-se, a primeira palavra que aparece. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Essa palavra cumprindo-se, este termo, quer dizer, sabe o quê? Algo completo. Algo realizado. Algo terminado. Algo acabado, concluído. Quando Deus chegar na tua vida, Ele vai chegar realizando, cumprindo, realizando as promessas da tua vida. Ele vai realizar, Ele vai fazer na tua vida as promessas em cumprir. Quem está esperando em Deus, levante a mão. Quem tem promessa de Deus, levante a mão. Ei, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Ele não esqueceu. A promessa de Deus vai se realizar na tua vida. Ele vai completar a obra que Ele começou. Porque Ele é o teu Deus. Foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem te chamou. Não te apressa. Espera no lugar da promessa. Não te preocupa. Fica no campo da promessa. Por mais que pareça que está tardando, mas Ele não tarda, não para, Ele chega na hora certa. Ela vai se cumprir. Ela vai se realizar. Agora eu me lembrei de quando eu tinha uns 20 e poucos anos, aliás 18 anos, pregando a palavra de Deus em todo canto.
E estava eu no congresso com alguns pregadores. E de repente, entre eles, tinham uns evangelistas, uns pastores, e chegaram para mim assim e disseram: eu te vi pregar. O outro disse: eu também já te vi pregar. Aí disse: mas não é batizado com o Espírito Santo. Eu disse: ainda não sou, mas eu vou ser. Aí eles olharam para mim e disseram: pois para mim, pregador que prega, mas não é batizado com o Espírito Santo, não é um vaso completo. Naquele dia, irmãos, eu chorei. Eu não dormi de noite. Passei um dia e uma noite chorando. E eu comecei a falar com Deus: Senhor, se eu sou tão incompleto assim, me completa. Se falta algo em mim, vem completar. Se eu para ser completo, teu Espírito Santo me completa. E Deus falou para mim: filho, ei, eu não preciso te batizar com o Espírito Santo, o meu Espírito, para tu ser completo, porque tu já é um vaso na minha mão. Mas para tu saber que eu sou Deus que exalta aquele que é humilhado, eu te dou o Espírito hoje. E eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Cumpridos, irmãos. Cumpridos quer dizer completar, acabar, terminar. O que é que está precisando ele completar, terminar na tua vida? Qual é a obra que ele começou e está precisando ser completada? O que é na história da tua vida que precisa Deus cumprir? Qual foi a promessa que ele te fez? E como tu está esperando por essa promessa? De que maneira tu está aguardando a promessa de Deus na tua vida? A unção custa caro. A presença dele custa caro. Tem que pagar o preço. Não é de qualquer jeito que se recebe. Sabe por quê? A Bíblia vai nos dar uma lição no livro de Atos, capítulo 16, aonde vai falar acerca de Davi, quando foi para ser ungido por Samuel. Que Samuel, quando chegou na casa de Jessé, pai de Davi, a primeira pessoa que ele viu foi alguém chamado de Eliabe. E Eliabe no hebraico, no original, a palavra Eliabe quer dizer: Deus é pai, ou Deus é meu pai. E aí Samuel olha para ele e diz: certamente está perante mim o ungido do Senhor, aquele que o Senhor escolheu para ser rei de Israel, aquele que é o homem segundo o coração de Deus. E ele vai pegar agora o óleo para ungir a Eliabe. E Eliabe com certeza deve ter pensado no seu ego, no seu eu: claro, eu mereço, eu sou filho de Deus, Deus é o meu pai, o meu nome quer dizer Deus é pai, então eu sou filho de Deus. Mas só que para Jesus, para Deus, para o Pai, para o Espírito Santo, não existe bambambam, não existe o queridinho de Jesus e o xodó de Jesus. Para ele todo mundo é igual na casa de Deus. Não tem maior, não tem menor. Para ele tudo é igual na presença dele. Não tem diferença. É tanto que o texto vai dizer que o Senhor chega, trouxe as orelhas de Samuel, fala de Samuel, dá um puxão de orelha dele e diz: Samuel, para aí, porque não é esse o meu ungido. Eu não vejo, eu não olho como o homem vê. O homem vê a aparência, o exterior. Eu vejo o interior do homem. Eu vejo o interior do homem. Então não fica se achando. Não fica pensando que você é o filho do papai do céu. Que você é melhor do que alguém. Que você é o bambambam da igreja. Que você pode tudo dentro da casa de Deus, na presença dele. Porque para ele não tem essa história. Não tem. Ele abre quer dizer Deus é pai. Mas Deus mandou ficar de lado. Deus rejeitou e escolheu o menor da casa. Escolheu. E nessa noite Deus vai começar a escolher Davi. Deus vai começar a escolher os menores da casa, os pequenos da casa, aquele que ninguém dá nada. É você que Deus quer. 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 Abra rapidamente a Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 13. Acabei de me lembrar aqui de uma passagem. Versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para
Davi. O mesmo que escolheu a Davi na casa de Jessé e rejeitou Eliabe, que quer dizer Deus é Pai. Agora aqui no livro de Atos capítulo 13, a Bíblia vai dizer que havia profetas na igreja, havia doutores, pessoas formadas, PhD, pessoas bacharéis no meio da igreja, doutores no meio da igreja. Mas o Espírito diz: apartai não profetas, não doutores, mas a Saulo e a Barnabé. É a você que ele quer, não é diploma, não é certificado, não é sobrenome, é você. É você que Deus quer escolher nessa noite. É você que Deus quer chamar nessa noite. Quando diz Atos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, ou um barulho, um estrondo, como de um vento veemente e impetuoso. Irmãos, essa palavra, vento, no original, quer dizer uma rajada de vento, como uma noite ou um dia de tempestade. Agora eu tenho que dizer por quê que quando o Espírito Santo de Deus se move no meio da igreja do Senhor, a gente vê os que são batizados com o Espírito Santo, os pentecostais, pular, saltar, correr no meio da igreja, não se aguentar até o ponto de ser arrebatado e cair, porque o vento vem com toda a sua rajada. O Espírito Santo Deus desce com toda a sua glória e seu poder sobre a igreja. Adore Ele, aguarda Ele, deixa eu dizer uma coisa. Ele vem com uma rajada. É nessa hora que você olha e vê os crentes começar a pular, a saltar, a marchar. De repente um cai, se levanta, outro cai, se levanta. É o mover de Deus, é o poder de Deus, é o Espírito de Deus se movendo dentro da igreja. E ainda tem alguns que abrem a boca para dizer: isso é meninice. Isso não é meninice. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, eu rodava no meio da igreja, eu bailava no meio da igreja, eu dançava em cima do altar, eu corria até a porta da igreja. Se juntou o pastor, qual pastor? Se juntou um grupo de 5 obreiros, marcaram a reunião na igreja comigo e depois uma visita na minha casa. Pra quê? Irmão Jacques, você e o outro irmão também foi batizado, e a irmã, que ficam fazendo esse movimento no meio da igreja. Isso não vem de Deus. Isso é um espírito afeminado. Isso é uma coisa mal, coisa ruim. Se tu ainda continuar, tu deixa de ser obreiro e desse voltar a participar. Você ainda fez fazer isso no meio da igreja. Aí Deus me toma na hora de profecia. Eu digo: pastor, olha para a parede do templo. Ele olhou. Eu disse que eu estou vendo uma mão na parede, com um cordão rodeando a parede toda e medindo. E Deus está dizendo: o teu tempo está acabando na igreja. E Deus vai te tirar daqui desse lugar. Se cumpriu, irmãos. Se cumpriu. Se cumpriu. Eu vi ele ser tirado. E depois que ele foi tirado, foi quase expulso, quase excluído. Foi rebaixado, foi jubilado para não ser jogado fora. E
Eu quero pedir para a igreja levantar as mãos para nós fazermos uma oração pela vida do nosso querido pregador dessa noite. Porque muita gente não sabe, mas nós que estamos aqui no altar somos atacados demais pelo inferno. Não imagina, quem conhece a nossa vida de perto sabe o tanto de luta que a gente enfrenta, não é, soldado? Mas nós aprendemos, nós lemos aquele texto que Paulo diz assim, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Então nós estamos apegados a isso. Nós somos, preste atenção, Deus é mais glorificado na sua vida quando você é mais satisfeito dele. Então nós estamos aqui nessa noite satisfeitos. Sabe por quê? Não é porque o pastor vai dar 5 mil para cada um, não, porque ele é não, né, pastor? Diga assim, se fosse. Não, sabe por que nós estamos satisfeitos? É porque a manifestação do Espírito Santo visitou a sua vida. Não tem dinheiro, pastor Fábio, não tem dinheiro no mundo que paga. Quer a prova disso? Para complementar e para fechar o painel? Pedro e João subiram ao templo. O corpo estava lá. O que foi que ele pediu? Dinheiro. O que foi que os apóstolos deram? Poder. Através do nome de Jesus. Nessa noite, nós estamos igual Pedro e João. Não tem prata, não tem ouro. Até o carro que eu vi, eu vi no outro. Eu vou comprar o vencedor. Mas nós temos o poder de Deus para fazer isso na vida de vocês. Com esse poder de graça, você não paga nada. Já foi pago na cruz do Calvário. Então, levanta a mão para cá para nós orarmos aqui. Eu vou fazer melhor. Pedir para o pastor ou ele levantar a mão para orar pela minha vida e pela vida do pastor Jacques. Tá bom? Deus, nessa noite, daqueles que dois homens ao qual se levantou para de nós. Eu dou nesse momento o ministro Evangelho ao Pai querido, decretar a falência do inferno sobre a vida deles. Que nesse momento, Pai, toda a cadeia que nós pagamos, a qualquer encontro dele para poder quebrar, destruir a sua família, as suas vidas, o seu ministério. Eu vou em nome de Jesus quebrar agora nesse momento, que possa a tua glória e o teu poder que vem manifestar e poderosa agora sobre a vida dele. E nesse momento, que assim meu Pai continua dando livramento e vai abençoando o ministério dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém diz? Amém? Subimos para a pista da glória. Amém? Vamos fazer uma pista. Mais tarde. Eu quero agradecer a visita de todos, meus irmãos que vieram de longe, de perto, os irmãos da Assembleia. Amém, irmão? O minutozinho não terminou ainda, vamos terminar agora. Quero agradecer meus irmãos de Guamiranga, pastor Jacques, agora recebeu o convite. Amados, além de agradecer pela vida, louvar Deus pela vida, como eu fiz no início, do pastor Fábio Nascimento, da sua esposa, sua família, também não posso deixar de ser grato e agradecer ao pastor Tiago Bezerra, o qual foi o canal, foi a ponte. Uma outra vez que ele esteve aqui, ele estava fazendo vídeo ao vivo online, junto com o pastor, e eu entrei em contato com ele naquela hora e ele disse: vai ser aqui falando com o pastor, estou na casa dele, vai vir pregar aqui. Olha, irmãos, que isso foi muito mais de 6 meses. Pense dois homens invocados, dois cabra machos do Ceará meio, de palavra, pastor Fábio e pastor Tiago.
a dizer. Uma promessa feita há mais de 6 meses atrás, foi no outro evento que teve no ano passado. O pastor Fábio se lembrou da promessa. O pastor Tiago dizia assim da promessa. Por isso, eu dou para esses 2 nomes. E ao Pai, em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, irmão, quero agradecer ao cantor Cícero Oliveira, o meio das tanta na sua agenda, e ele veio honrar conosco hoje nosso compromisso. Ele não vai poder estar amanhã vai estar em outro evento, né? Mas ele trouxe o seu CD. Ele não comprou nada, mas trouxe o seu trabalho para quem quiser eu abençoar. Você não vai comprar, vai abençoar. Com o valor simbólico de R$10. Você sentir de Deus de levar leve. Abençoa o seu ministério. Tá certo? Eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos. E a filhazinha dele que sai vendendo, né? Esse eu devo vender esse CD no meio do povo. Ela não pode estar aqui hoje, mas estou apresentando. E eu gostaria que você levasse em nome de Jesus. Aos irmãos que colaboraram nesse evento, tá bom? Amanhã o pastor Tiago vai estar aqui conosco. Encerramento. Amanhã não falta, mas vai ser mais forte ainda. Senhor Jesus, povo de Deus, estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Deus é poder, onde aconteceu o primeiro dia do evento Pacuti para Cristo. Já estamos na nossa 3ª edição do Pacuti para Cristo. E quem esteve conosco nessa noite, louvando e adorando ao Senhor Jesus Cristo, nessa noite, é ele, o cantor Cícero Oliveira. Quero dizer que é uma honra para nós recebê-lo aqui na nossa igreja, né? Quero falar e quero também perguntar ao Senhor o que o Senhor achou do nosso primeiro dia de evento. Meu irmão Thiago, é um prazer estar com você, todos os irmãos aqui da Assembleia de Deus, Deus é poder. A pessoa do pastor Fábio, em nome de Deus, a receptividade do povo foi algo estupendo, foi algo maravilhoso. Eu quero agradecer também a Deus por ter o privilégio de ter conhecido o pregador dessa noite, que foi o pastor Jacques. Trouxe uma palavra de Deus, foi tremendo, foi maravilhoso. E no meu coração transborda de gratidão de ter a alegria de fazer parte da família que vai morar no céu. Cícero Oliveira, aqui na Igreja Pentecostal. Deus é poder e fique com Deus. Gente, eu sou crente.